Seja bem-vindo, meu querido aluno ou querida aluna, Design Ilimitado. Este é o momento de análise e aprendizado do processo criativo do projeto Meditação e Yoga nas escolas, ou seja, na educação. Então vamos lá. Essa é uma análise breve, mas vale muito a pena você me acompanhar, porque aqui você já inicia o seu processo de aprendizado. Vamos estar analisando, dentro dessa arte, que é a arte Meditação e Yoga na Educação, os elementos imagéticos, simbólicos, textuais ou tipográficos, sensoriais, cores, diagramação. Então vamos lá? Primeiro, vamos conversar a respeito de objetivos do projeto. O objetivo desse projeto é bem específico em se tratando de público, já que exige que sejam alunos com faixa etária de idade pré-definidas e ainda na modalidade de curso presencial. Então, todos os elementos de sua peça precisam estar de acordo com esse objetivo. O público-alvo, então, são crianças e jovens entre 10 e 16 anos que estudem no ensino regular, né? Veiculação do anúncio em redes sociais. Então, essa é a definição passada para nós através do briefing. Então, é em cima dessas informações que a gente vai estar reunindo aqui os elementos para compor essa arte. O conceito que a arte deve apresentar. Bom, essa arte ela deve despertar curiosidade e interesse em conhecer as técnicas para melhorar o desempenho escolar. Então, essa é a finalidade, tá? Esse é o desejo que as pessoas vão ter que ter, né? Ou seja, a gente vai procurar despertar nas pessoas esse sentimento de curiosidade, desejo de querer conhecer. Então, esse é o conceito principal. A emoção que deve acontecer é o seguinte: a cor rosa, ela já traz em sua essência um clima de ternura, e acrescentada à imagem da menina, fala com os pais de maneira direta. Então, na verdade, é muito emotivo, né? Porque qual é o pai que não quer uma boa educação para seu filho? Que é lógico que eles vão fazer de tudo aí para poder melhorar esse processo de aprendizado, né? Então, já faz parte do contexto, a gente está colocando lá, tá, dessa forma. E por que que eu escolhi então uma menina para representar? Porque esse é um público que, na maioria das vezes, é feito por um público feminino, ou seja, quem procura, né, fazer yoga, geralmente, nem sempre, é lógico, é um público feminino. Mas eu tive que fazer uma escolha aqui, tá? Como que a gente ia representar, e eu procurei então colocar a menina para representar, tá? Os alunos, né? Que nós vamos estar chamando a atenção para essa arte. A legislação a respeito desse assunto não tem nada declarado no briefing, ou seja, não existe nenhum impedimento, a gente pode estar fazendo a veiculação do anúncio de forma bem tranquila. Imagéticos, então, tem a ver com a escolha das imagens. Eu escolhi aqui uma única imagem para a gente trabalhar, porque na verdade a gente só precisava da figura dessa menina, tá? Então a seleção que fiz ele tem a ver com o objetivo, por isso uma criança, ou seja, uma adolescente do público feminino, que é um público de maior predominância para essa modalidade de curso. Novamente sugiro que você busque essas imagens em bancos de imagens gratuitas para você não ter nenhum problema futuramente, ok? Lá no Pexels ou em outros sites aí, tá, você consegue com certeza achar imagens de boa qualidade, né, de boa resolução, para você baixar e também trabalhar nos seus projetos. Simbólicos. Aqui então a gente criou uma série de situações, ou seja, você pode perceber aqui na nossa arte que nós colocamos várias formas aqui dentro, os vários shapes, né? E aqui, ó, bem ao lado aqui, tá, eu demonstrei aqui para você de onde eu tirei essas formas, ou seja, os shapes, né? Então eu coloquei aqui um shape de cada para que você pudesse ver ele fora aqui da composição da imagem, como eles são. Esses shapes, a gente tem eles, todos eles para você baixar, tá? E você instalar no Photoshop para a gente poder estar utilizando ele nessa arte e, lógico, em outros projetos que você estiver fazendo. Então a gente decorou bastante, tá? Mas a gente procurou fazer uma decoração nessa arte aqui, com shapes que tem a ver com o assunto educação. Isso é bem importante a gente estar relacionando o que a gente está escrevendo, ou seja, o que está no texto, com as imagens implícitas aqui na nossa arte, ok? Textuais e tipografia, né? Essa é outra parte fundamental e importante. Bom, já de início, deixa eu te mostrar aqui o seguinte. A gente fez aqui um contraste entre a frase que se maior destaque aqui, entre o texto que maior destaque. Então a gente colocou aqui meditação e yoga na educação.
tá? Você percebe que existe um contraste tanto de cores quanto de tipografia aqui, né? Então a gente colocou aqui fontes diferentes justamente para promover esse destaque e ficou um destaque bem interessante, né? É sempre importante, toda vez que você for trabalhar com um contraste de fontes, você realmente promover o contraste para que ele fique significativo, ele tem que realmente aparecer. Então, neste caso, a gente tem esse contraste aqui, o nome meditação e yoga, educação. A gente tem um contraste aqui também em 16 e aqui embaixo, março. Tá? Então, a gente fez um contraste aqui justamente para ficar bem nítido aqui. As fontes que a gente utilizou aqui, então, foi aqui na meditação e yoga, foi a fonte Gilroy, com espessura extra bold, da família Lapidárias. Depois a gente usou aqui no nome Educação a fonte Jatchou, com espessura regular, das famílias cursivas. Aqui a gente já está com uma outra categoria de fontes, que são as cursivas. E a gente utilizou aqui também, tá, para compor aqui esse texto, né, esse bloquinho de texto, né, que explica um pouco mais a respeito do que é yoga, uma fonte Arial com espessura regular com famílias lapidárias, ok? Então, basicamente, inclusive, como a seta está mostrando agora ali, ó, na data também a gente usou também a Gilroy, extra bold, da mesma maneira como a gente usou lá em cima, tá? Na frase lá, no texto Meditação e Yoga. Então, basicamente, foram essas fontes que a gente utilizou de 3 fontes diferentes aqui, né, para que a gente pudesse compor a nossa arte, né, fontes que dão destaque, que fazem que tá, promove um contraste bem interessante aqui dentro da arte, ok? Na parte sensorial, ou seja, na escolha de efeitos. Então a gente tem aqui um background de cor sólida, tá? Então ele tem todo ele numa tonalidade aqui de vermelho que puxa para o rosa. A gente tem como texto principal o contraste, tá? Então a gente procurou fazer na questão sensorial, a gente já fez esse contraste aqui no texto educação, justamente para que ele chamasse atenção e fosse o objeto de leitura. As cores, todas elas puxam por uma tonalidade de rosa, né? E elas conversam entre si, são cores semelhantes, e são cores que passam, que trazem uma associação afetiva bem interessante, né? O roxo, por exemplo, está associado à criatividade, o branco ele está associado à tranquilidade e estabilidade, né? E o rosa ele está associado à afetividade. A pergunta que a gente sempre tem que fazer é o seguinte: quais são as cores, ou a falta delas, ou seja, a falta dessas cores, que atingiriam a mente e os corações dessas pessoas que vão estar, porventura, aí, olhando, né, para sua peça e para sua arte? Então, essa pergunta é o que vai te trazer a resposta de qual cor você deve usar. Na parte de diagramação, então, nós temos aqui a nossa peça dividida por unidades. Como a gente já vem falando, você já deve ter compreendido exatamente o que significa cada unidade de proximidade aqui dentro da nossa arte. Então, nós temos a unidade 1, que é o próprio background, ou seja, o fundo. Temos a unidade 2, o título e o subtítulo, né, e data. Então, aqui, quando a pessoa já bate o olho aqui, ela já consegue enxergar título, subtítulo e data. Na unidade 3, a gente tem um texto explicativo, e na unidade 4, que é o rodapé, então a gente tem endereço, a gente tem mais algumas informações aqui. Então é exatamente essa ordem de leitura que os nossos olhos fazem quando a gente enxerga aqui uma arte e ele percorre as informações dentro da arte. Prontinho, então nós temos aqui já a análise desse projeto, Meditação e Yoga na Educação. Espero que você tenha aprendido um bocado de coisa interessante aqui e que isso venha consolidando cada vez mais o seu conhecimento e venha deixando você mais tranquilo e à vontade para quando for desenvolver outros projetos, outras artes, você já saiba o caminho para buscar referências e informações, né? Como eu venho dizendo, eu sempre busco referências em bons profissionais, eu busco compreender exatamente qual é o pensamento do artista por detrás da arte, e isso é bem interessante porque a gente acaba ganhando experiência com isso também. Então, na aula seguinte, tá, você já inicia comigo o passo a passo para a criação desse projeto. Te aguardo lá então. Até logo.